Boa noite. Bom, já começamos com o mantra, depois eu vou explicar porque que eu coloquei o mantra inicial. Obrigado aí por quem já está aqui, né, ao vivo, que eu sei que a conexão é maior quando a gente consegue ao vivo, mas nem sempre a gente está conseguindo, né, tanta coisa no dia a dia, tão corrido, né, a gente às vezes não consegue parar. Por isso que eu tenho feito essa proposta de fazer umas lives um pouco mais rápidas e a gente trazer alguns assuntos relacionados aí à visão sistêmica, a questão da carreira, enfim. Aí também quem não consegue ver exatamente agora também consegue ter a oportunidade de ver depois, ver gravado também tem o mesmo, né, o mesmo efeito. Mas vamos lá, vamos começar a trabalhar. Bom, eu trouxe dois temas, né, para a gente falar, que foi primeiro essa questão do desafio, né, de ser mulher e profissional. E no final achei muito interessante ter feito isso agora, eu vou explicar para vocês por quê. E depois, na semana que vem, a gente vai fazer o outro tema, que foi o tema do como lidar com o meu chefe, também é um grande desafio. A gente vai falar isso então na semana que vem, só para fazer essa introdução. Para quem ainda não conhece a visão sistêmica um pouco a fundo, embora eu estou sempre reforçando no Instagram, falando como funciona, eu vou só fazer uma introdução básica para a gente conseguir entrar nesse tema da questão do desafio da mulher na profissão, né, na carreira como um todo. Quando a gente fala da visão sistêmica, vamos pensar, o sistema, a gente tem que definir o que seria o sistema, tá? Primeiro. Então, o sistema é um conjunto de elementos, vamos pensar assim, tá? Para ter uma definição. Um conjunto de elementos que eles se interrelacionam e qualquer mudança ou movimento que há aí em algum desses elementos, ele causa uma mudança maior no sistema. Então, guarda esse primeiro conceito. Quando a gente fala de sistema, ele é muito mais amplo do que só o sistema familiar. Então a gente está falando do sistema do universo, depois a gente está falando da Terra, a humanidade no geral, então a gente faz parte desse sistema. E esse sistema, né, quando ele tem qualquer mudança, a gente viu agora no Covid, né, teve uma mudança, um vírus invisível, olha a mudança que causou no sistema. Então é isso que a gente faz uma análise geral em relação à visão sistêmica. Cada vez eu trago alguma coisa um pouco diferente, porque vai complementando. E aí pensando nessa questão da mulher, né? Primeiro que assim, eu sou homem, como que eu vou falar de uma questão da mulher? Primeiro que a gente já falou isso outras vezes, né? A gente é 50% da mãe e 50% do nosso pai. Então a gente tem o lado feminino e o masculino dentro de nós. Então inevitavelmente vai me afetar. E toda a linhagem feminina que faz parte aí do meu sistema. Então quando a gente desce um pouco do sistema, a gente está falando do sistema familiar. Então o sistema familiar também ele está aí conectado nesses elementos, que aí são os membros da família que se interrelacionam. Então, obviamente, a questão feminina também vai me afetar. Mais uma questão de vivência, né? Uma questão de estar, como o Osho fala, né? Ele fala que a verdade é uma experiência. Então, assim, eu não posso falar sem vivenciar, mas eu posso trazer uma visão sistêmica. Tem muita mulher aqui, né? Me relaciono com várias, e aí vocês vão se identificar com isso. Então, a gente pode trazer essa ideia. Quando eu coloquei esse tema, né? Senti que devia colocar esse tema. No dia seguinte, né? Coloquei lá os dois temas. Aí no dia seguinte eu fui dar uma lida, enfim, matérias normais. Aí achei uma matéria no LinkedIn que falava que 77% das executivas, isso é uma matéria de 2021. Eu até publiquei no LinkedIn também. 77% das executivas elas estavam sofrendo ou sofreram em algum momento aí da sua carreira a síndrome da impostora. Aí eu falei, nossa, a síndrome da impostora, né? Que a gente às vezes fala, sabotagem, me auto-sabotando, né? Então isso veio forte na questão das executivas, então no mercado de trabalho corporativo. E aí a matéria, né, falando um pouco mais no detalhe, falando que em algum momento elas já se sentiram pressionadas, ou 56% dessas mulheres, é um estudo da KPMG, elas falaram que em algum momento elas têm uma preocupação com o ambiente que elas estão no mercado de trabalho, se alguém avalia um pouco a capacidade delas, então existe uma pressão muito grande. Mas eu fiquei pensando sobre a matéria, né? Se é uma questão de uma executiva bem-sucedida, né? Por que sente essa síndrome do impostor, né? E um outro relato interessante que elas falaram assim, a percepção delas, elas acham que os homens na mesma posição, né? No caso ali das executivas, líderes e tal, eles não têm não têm essa mesma sensação que elas têm, né? Dessa cobrança. E fala também do grau de exigência que existe da mulher, que a margem de erro para a mulher é muito menor do que para os homens. Essa matéria, então, é de 2021. Aí eu falei, nossa, que peso, mas não explica o porquê
que as mulheres sentem isso, né? Fala de um dado, mas não fala o porquê. Eu fiquei pensando no porquê. Aí calhou com o que a gente vai falar um pouco da live, né? Que já estamos falando da live. Eu falei, olha, tem total a ver. Até publiquei no LinkedIn fazendo esse link, né? Que tem um peso maior ali, né? Para a mulher, o trabalho acaba sendo um peso, né? Então eu estou falando da mulher de uma forma geral, né? A mulher executiva, a mulher que está trabalhando no mercado de trabalho, empreendedora, a mulher que trabalha em casa, enfim, tem um peso maior que ela carrega, sendo que um homem não tem o mesmo peso. Por quê, né? Então, assim, por que, que o homem não tem o peso? Não só... Isso também saiu na Forbes. E aí, por que que para a mulher tem um peso e para o homem talvez... Alguns também, obviamente, têm as suas inseguranças, porque somos seres humanos, mas não nessa proporção, né? Então, se a gente colocar nessa visão sistêmica de que o sistema, quando tem uma alteração, ele sofre um impacto e que eu tenho uma relação com esse sistema, se a gente pensar então, eu desci, né, humanidade, se vocês pensarem, vocês como mulheres, né, que vocês também fazem parte do sistema das mulheres, então eles estão se interrelacionando esses sistemas. E se a gente carrega esses padrões comportamentais lá de trás, então a humanidade de uma forma geral, então as mulheres de uma forma geral, elas vão já sentir um impacto maior. Aí eu fui lá e falei assim, vamos dar uma olhada na história. É sempre bom quando a gente trabalha na sistêmica, até anotei várias coisas aqui que eu queria compartilhar com vocês. Que é bom a gente olhar para trás, a gente entender um pouco a história e a gente consegue fazer um paralelo de algumas e ter algumas respostas em relação a isso. Então eu trouxe aqui algumas coisas, né? Vamos lá. Na era medieval, então as mulheres lá na era medieval, elas trabalhavam basicamente no serviço de casa. Então, elas trabalhavam no serviço de casa e isso foi imposto pelos homens. Então, assim, eles falavam, eu vou buscar o sustento, você tem meio que a obrigação de fazer o serviço doméstico. Lá na época medieval era assim. Aí eu estou falando de uma forma mundo e trazendo para o Brasil, né? Já no Brasil, antes lá de ser descoberto, tinham as Índias no Brasil. As índias faziam, era um pouco diferente, porque as índias faziam um trabalho, digamos que doméstico, mas o trabalho na aldeia, né? Porque tinha caça, tinha uma série de coisas, e as índias tinham esse trabalho, mas mesmo assim elas eram taxadas como inferior, então eles tinham uma subdivisão de idade, de sexo, e elas ficavam sempre abaixo dos homens, mesmo fazendo funções parecidas. Aí vamos avançar um pouquinho, o período renascentista, né? 1300 a 1600. Ali começou um pouco as mulheres trabalharem fora, então elas trabalhavam dentro e fora. Nada parecido com hoje, né? Só que é engraçado que as mulheres que elas tinham o direito de trabalhar fora, digamos assim, né, que era permitido ali pelos homens, elas faziam alguns trabalhos fora. Só que elas tinham que conciliar os dois. Só que o trabalho, por exemplo, se ela fosse publicar alguma coisa, não podia ter o nome dela. Então era como um autor fantasma que eles chamavam. Então não podia nem ter um nome. Ela não tinha nem o direito de ter um nome e assinar pelo trabalho que ela fez. Olha que coisa forte, né? Já no Brasil, que foi entre 1300 e 1600, então teve o descobrimento do Brasil, as índias elas passaram a ser escravas dos europeus, né, que vieram para cá, elas passaram a ser escravas. Só que as famílias que tinham as mulheres europeias, elas também começaram a fazer um trabalho manual, ele ajudar os homens e tal, mas de uma forma manual. Mas existia já uma questão da força de trabalho. Avançando um pouco, 1600 a 1700. Existia também ali a ciência, então a ciência já tinha desenvolvimento, mas não tem nenhum relato que a mulher tinha participação disso. Aliás, a mulher, né, até 1900 não tinha registro nenhum em universidade, então assim, não tinha ali o papel na ciência. Com certeza existia, mas não davam crédito para essas mulheres. Voltando lá, só um detalhe que eu esqueci, li aqui, lembrei um ponto importante que eu vou fazer um gancho lá na frente. Lá na era medieval, já existia, eu lembro que eu falei que o sistema, se um elemento ele altera, vai impactar, então já tinha umas mulheres lá na era medieval que falavam, peraí, não quero fazer isso, né? Não tem por que a gente fazer isso, quem mandou, né? Só que essas mulheres eram taxadas como feiticeiras e bruxas, e elas eram capturadas e jogadas na fogueira. Guarda essa informação. Aí vamos lá, voltando para... Olha só que forte. Quando eu estava estudando isso, me deu uma dor de cabeça, porque é muito forte o que tinha, né, relacionado às mulheres. Assim, foi pesado quando eu comecei a olhar para trás. Vamos lá, em 1600 tinha a questão da ciência, só que no Brasil, o que aconteceu no Brasil, né? As índias, elas passaram a vieram os escravos da África, as escravas, estou falando das mulheres, elas se juntaram às índias
e viraram escravas. Então as índias já eram escravas, juntaram mais escravas aqui no Brasil, né, da África. Elas trabalhavam, para vocês terem uma ideia, até 20 horas por dia. Olha que loucura. E o trabalho também, no caso das mulheres de família europeia, eles deram um trabalho para elas que era de procriar. Então elas tinham que ter filho e povoar o Brasil. Então eles deram essa incumbência para elas. Olha só que forte, né? Aí na Revolução Francesa também tiveram alguns movimentos, mas eu queria trazer da Revolução Industrial, onde começou a ter os elementos começaram a mexer um pouco ali no sistema de uma forma mais forte, porque também aconteceram muitas coisas. Então, na parte da Revolução Industrial, o capitalismo ele veio, então trouxe muitas indústrias, né, fábricas na época, só que as mulheres, elas, até porque precisava dessa mão de obra, elas puderam trabalhar nessas indústrias, mas elas tinham que limpar e cozinhar, que era um trabalho semelhante ao que elas tinham que fazer em casa. E elas ganhavam infinitamente inferior aos homens, e eles alegavam que elas ganhavam menos porque elas já tinham o sustento desses próprios homens, né? Tinha tudo isso. Só que isso começou, porque era uma condição tão ruim que começaram aí os movimentos, né, de luta pelo direito da mulher começou aí, enfim, começou a acontecer algumas mudanças. Teve até o caso, aí um pouco mais na frente, né, teve o caso das greves, esse é bem emblemático, porque eu ia falar da área medieval, né? Vocês conhecem bem, eu estou falando algumas coisas que todo mundo conhece, mas é bom só para a gente internalizar. Aí, nos Estados Unidos que teve a greve, né, em Nova York, aí as mulheres protestaram, fizeram greve, só que aí a polícia foi conter, incendiou o lugar, né, que elas estavam lá, e aí morreram 129 mulheres no incêndio. E quando eu estava vendo isso, eu falei, gente, olha isso, né, quem queria protestar e contra o sistema eram queimadas. E lá na época medieval, as mulheres eram consideradas bruxas e também eram queimadas vivas, né? Então isso fez uma relação aí tão forte com essa história, né? Essas duas histórias que me chamou bastante atenção, né? Dessa repetição às vezes que acontece aí, né? Do sistema. Mas tudo isso a gente está numa constante evolução. Então o sistema vai mudando. Aí falando da questão ali entre 1800 e 1900, um pouquinho para cá, a gente tem que levar em consideração que as mulheres brancas no Brasil começaram a ter o seu direito, né? Só que as mulheres negras e as índias continuaram na mesma situação, né? Então, no Brasil ainda você tinha essa questão, né? Se a gente pensar nessa ancestralidade, né? Dos índios, enfim, as negras que tinham que, né? Depois como as outras tinham missão de povoar a terra, mas nem todo mundo conseguia engravidar, e elas começaram a engravidar, aí tinha as amas de leite, enfim, era um negócio. E aí, só que a partir desse movimento em diante, começaram a ter alguns movimentos de direito em prol da mulher, né? E aí ela começou, passando aqui em 1900, 1920, teve a questão da guerra também, né, que fez com que muitas mulheres trabalhassem fora, só que começou uma luta, né? Começou uma luta para os direitos iguais. Começaram a buscar essa igualdade entre homens e mulheres no trabalho, que é uma luta, se a gente for pensar, né, voltando na ancestralidade, que existe até hoje. Então começou essa questão, né, de ter uma luta por direitos iguais. Se a gente traz a questão para a sistêmica, né, quando a gente vai falar, por exemplo, de um relacionamento de casal. Relacionamento de casal, a gente fala muito isso quando a gente vai colocar uma frase de solução, né? Nós somos iguais. Porque não existe diferença de hierarquia, né, entre o casal. Então os dois são iguais. Se a gente coloca isso como frase de solução, não tem por que o trabalho ser diferente. Quando tem essa desigualdade, não tem equilíbrio no sistema. Então a gente está buscando o equilíbrio no sistema. Aliás, até hoje esse equilíbrio está sendo buscado. Então, para que o sistema tenha o equilíbrio entre o dar e receber, nessa igualdade, ele vai sobrecarregando um ou outro. Como a gente pode ver, para a mulher acabou tendo essa sobrecarga em cima da mulher. Porque a mulher, para começar a ir no trabalho e ter o sustento, ela teve que ir agregando mais... Obrigado, Cris. Agregando mais alguma coisa na vida. Então, assim, ela tinha o trabalho, mais a casa, mais os filhos, que eu nem citei essa parte, então tinha essa questão dos filhos. Lá em 1930 até 1970, então assim, não são tantos anos assim, né? Tinha brigas ainda para redução de carga horária de trabalho, só que as mulheres estavam dentro do mercado de trabalho, só que sendo assediadas sem nenhuma lei. Então, além de tudo, elas tinham que enfrentar o assédio, né? Então, os homens se achando no direito de assediar as mulheres, enfim.
Em 1975 teve o Ano Internacional da Mulher, começou assim essa mudança de sistema. Quando a gente fala da questão do trabalho, só em 1972 teve a primeira CEO lá nos Estados Unidos, né? No Brasil, eu até busquei, mas não encontrei exatamente quando começou, mas a gente sabe que foi depois. Tanto quando eu lembro da minha infância, né, eu que nasci nos anos 80, poucas mulheres na época, minha mãe trabalhava fora, então eu tinha muito essa lembrança, né, mas era raro ter uma mãe na época que trabalhasse fora, ou que trabalhava tinha que fazer tudo, né, ou tinha que trabalhar meio período, então a gente via isso muito forte naquela época. Então é relativamente recente se a gente for parar para pensar nessa questão de igualdade, mas a luta das mulheres já começou há muitos anos, aliás, antes, né, como eu trouxe até da era medieval. A luta aí, o peso, né? Talvez por isso, quando eu estava estudando um pouco melhor esse assunto, me veio esse peso, essa dor de cabeça, porque eu entrei em conexão com esse campo, né? Esse campo das mulheres, né? Desse sofrimento que existia para você ter o lugar, né? A gente fala também da questão do pertencimento, né? Então eu quero ter o meu lugar, eu tenho o direito de ter o meu lugar, só que esse lugar para ser preenchido foi, né? E ainda é um pouco a muita luta, né? Muita luta e muito peso. Então por isso eu tive essa sensação. Outra coisa, né? Eu fui dar uma pesquisada, falei assim, mas será que teve tanta luta, né? Teve essa conexão, como que tá hoje, né? Mas eu achei interessante que, assim, em 2019, lá pelo IBGE, né, a mulher acumulando ainda o trabalho doméstico, né, os afazeres de casa, então foi colocado em termos de horas, as mulheres passam 21 horas e alguma coisa fazendo trabalho doméstico, quanto os homens 11. Então a mulher ainda passa o dobro do tempo fazendo trabalho doméstico. Se a gente faz relação com lá atrás, ela tinha que fazer o trabalho doméstico. E quando ela teve o direito de ir trabalhar, ela tinha que acumular. Então tinha que fazer o trabalho doméstico. Você pode até ter um trabalho, mas você tem que fazer o trabalho lá de casa também. Então, ainda por mais as evoluções e essa alteração no sistema que eu comentei, tiveram muitas peças, né? E muitos elementos que fizeram essa mudança no sistema que está alterando tudo isso para a gente chegar nesse equilíbrio. Mas ainda tem um caminho para isso, né? Então, inclusive vendo essa questão das executivas de sucesso com essa sensação, né, com essa se sentindo tendo que provar que ela não, né, não pode errar, ou questionando o próprio sucesso, né, algumas elas têm colocado que elas só estão naquela posição por sorte, por estar no lugar certo, não é por sorte, é por competência. Se a gente olhar uma questão ainda sistêmica, né, a mulher teve que se reinventar de uma tal forma, né? Olhando só essa história que a gente viu, eu nem tenho todos os detalhes, né? Só essa história que a gente viu, como que a mulher teve que se reinventar para conseguir ter o seu lugar, né? Então isso é uma transformação muito grande. Só quando a gente se conecta com isso, com o peso, né? Com essas dores, isso também impacta no seu fluir, né? Então se você fica muito em ressonância com esse peso, com essa dor, isso também dificulta. Aí você pode falar assim, mas eu trabalho, tá tudo bem, tá tudo certo. Sim, mas lembra que eu falo nas outras lives, né? A gente tem 95% tá no nosso inconsciente. Tudo isso aqui pode estar no seu inconsciente e nem você se dá conta. Às vezes está lá sentindo a síndrome do impostor, né? Falando assim, nossa, sou tão boa, mas eu ainda fico insegura. Ou então eu vou falar numa reunião, me dá uma... Por quê? Talvez o inconsciente esteja dominando suas ações porque você está em ressonância com essa história dessas mulheres, né? Ó, a Cris até comentou, sentimos que temos que fazer o dobro dos homens para alcançar essa posição e, e ainda nos possamos agir por vitimização. Não pode, na verdade, né? E se reclama, ainda é vítima. Uma coisa... A Cris até trabalha na empresa que eu trabalhava, né? E eu até, fazendo essa live, pensei sobre isso, fazendo uma comparação, né? Os cargos de liderança da empresa, né, diretoria, a maioria eram homens, né? Só tinha uma ou duas. E aí eles mudaram, agora tem uma CEO mulher, né? Que, aliás, é super jovem, é um caso, né, muito legal, né? Falou, uma presidente, mulher, jovem, ela não é brasileira, mas é uma pessoa muito competente. Só que se você for olhar a história dessa profissional, ela tem que ser, ela né? Fora da curva, mas assim, demais. Se fosse um homem ocupando essa mesma posição, não precisaria ter metade do currículo dela. E certamente ela ainda é questionada, fala assim,
será que ela é tão competente assim? Isso eu tô falando da minha cabeça, nem sei se exatamente é assim que se questionam isso. Mas eu fiquei pensando, falei, gente, a mulher tem que ser ainda muito fora da curva, muito melhor, né? Então tem esse peso. Por quê? Se está em conexão com isso que a gente colocou aqui da questão da história da mulher, então assim, realmente, né, precisa ainda estar muito ligado a isso. Essas são as questões, digamos que desafiadoras quando a gente pensa nessa questão, né? E aí eu tenho que trazer para minha família. Então, assim, inevitavelmente as mulheres, assim como os homens, dentro da sua proporção, ligados aos homens, as mulheres estão ligadas às mulheres. Então, assim, tem uma conexão com essa história. Isso que eu estou colocando só a questão do trabalho, né? Se eu for colocar relacionamento, e aí a gente vai fazer uma outra live. Na questão do trabalho. Então, as mulheres estão conectadas com isso. Então, é um ponto a olhar, precisa ser visto. E aí tem que vir para mais perto, né? Tem que chegar no sistema familiar. Dá uma olhada lá atrás como que eram essas mulheres. Provavelmente, vivendo aqui nessa época que eu coloquei, tem muitos desafios, né? Então, se eu tenho uma origem indígena, imagina tudo isso, né? Além de perder as terras, além de já ser subjugada, perdi as terras, depois virei escravo. Então, olha eu, conexão com isso, né? Então, a minha conexão com o servir, o feminino, né? A mulher, e eu vejo isso no mercado de trabalho, ela tem que servir demais. Algumas estão servindo demais, porque ela está muito em ressonância ao servir. Para conseguir equilibrar esse sistema, né? Então, assim, o sistema até que ela faz parte da família dela. Aí, quando você olha aquela mulher que serve demais, né? Aí ela faz tanto, só que as oportunidades não chegam para ela, chega para o outro e não chega para ela. Já vi diversas constelações nesse sentido. Então, ela vai lá e fala assim: não, mas eu faço tanto, só que a promoção para mim não vem. Aí, quando você olha, ela está conectada com as mulheres que só eram não tinham voz, só tinham que servir. Então, conectados com algumas dessas mulheres que eu citei aqui, que só tinham que servir. A família dela, aí quando você olha para trás, você fala assim, mas sua mãe fazia o quê? Ah, então, minha mãe, ela trabalhava num hospital, mas aí depois ela parou de trabalhar porque teve que cuidar dos filhos, e aí quando você vê, essa filha está muito conectada com essa mãe, né? Ou seja, até com a história da mãe não ter tido direito ao sucesso. Eu vejo muitas constelações, quando a gente fala do sucesso profissional, né, e a pessoa, mas eu não tenho sucesso. Ela às vezes está ligada ao não sucesso dessas mulheres, tanto da mãe ou às vezes da avó, que não tiveram direito a ter sucesso. Então essas mulheres aqui que eu citei, elas não tiveram, algumas infelizmente, não tiveram voz, e aí por sua vez eu não tenho voz, elas não tiveram direito ao sucesso, ou quando tiveram que trabalhar foi exatamente muito pesado. Então pode ser que eu tenha aí, claro que esse é um dos fatores, né? A gente sabe que são vários, mas posso estar numa conexão aí com essas mulheres do meu sistema, onde é realmente muito pesado, tudo muito pesado, né? Tudo muito duro e tudo muito relacionado ao servir. E aí, o que acontece, né? Eu sempre falo que a vida tem que fluir. Se eu estou muito conectado a isso, eu até posso chegar ao sucesso, que é o exemplo que eu dei nesse artigo. Ela chegou ao sucesso, só que para ela chegar nesse sucesso, foi muito pesado, foi muito difícil, foi muito duro. E além disso, além dela ter essa dureza toda, vez ou outra, tá lá com a insegurança batendo na porta sem nem saber de onde que vem. Porque pode estar lá no seu inconsciente. Então, por que é importante fazer essas análises, fazer uma constelação, olhar para isso numa live como a gente está fazendo hoje, parar um pouco e olhar? Porque a gente traz um pouco para o nosso consciente, a gente entra em contato com isso, por mais às vezes pesado que seja, eu entro em contato com isso, consigo trazer para o meu consciente, eu consigo fazer uma ação para isso, porque está no meu controle. Se está no meu controle, eu vou falar assim, peraí, cara, eu estou sentindo isso, mas eu volto para mim e falo, não, mas eu tenho, olha só a minha competência, olha só o que eu fiz. Aí você volta, rapidamente você volta para o seu estado bom, você não cai nessa coisa de se questionar ou te derrubar. Não é tão simples assim, eu sei, mas a gente consegue fazer esse exercício, você volta mais rápido. Esse conhecimento, essa consciência faz com que a gente volte mais rápido. Por mais que a gente caia, a gente levanta bem rápido. Essa é a conexão. Eu vejo também que hoje, né, tá tendo uma expansão do que pode ser feito. O modelo profissional hoje está se ampliando muito, né, os modelos do que fazer, do que ter sucesso, né, o que está conectado com a minha essência, né. Então eu vejo isso, do que eu aprendi versus o que eu realmente quero fazer, né. Então isso é um outro
né, paradoxo que a gente discute e que está sendo quebrado. Né? Então a gente tem N possibilidades, né? A gente está ampliando muito as nossas chances e a gente tem essas ferramentas, essas técnicas para ajudar a gente a olhar para isso, tá? E aí vamos lá, vamos voltar só no familiar, porque a gente vai fazer uma dinâmica que eu sempre faço aqui, uma meditação. Acho que vai ser interessante. Eu até coloquei esse mantra, eu falei que por que eu ia explicar por que eu coloquei o mantra no início, porque eu estava com a cabeça e um peso no meu ombro gigantesco. Aí eu coloquei o mantra para eu dar uma, né, porque aí eu tenho que ser o canal, né? Tem que estar focado aqui no momento presente, senão eu vou estar em ressonância com esse campo. E eu vi que é realmente muito pesado. É bom, né, a gente olhar para isso, porque também, por exemplo, eu sou homem, não estou conectado com isso, estou também, né? Eu também tenho que olhar para essas mulheres, eu também tenho que dar lugar para essas mulheres, né? Se os homens também começam a olhar com esse, peraí, deixa eu dar lugar para as mulheres da minha família, eu começo a mudar a história. Consequentemente, as minhas relações com as mulheres ficam diferentes, né? Você vai chegar no trabalho, você não vai automaticamente sair falando e deixar a mulher sem voz, que isso é uma coisa que, né? Quem é daqui do mundo corporativo sabe, né? Quando a mulher começa a falar, os caras não dão nem bola. A mulher não consegue, ela tem que falar muito mais. E aí por isso que vem às vezes a agressividade, né? Você tem que falar mais alto, tem que falar não sei o quê. Porque tá nessa busca dessa igualdade. E é compreensível esse comportamento, porque é a busca da igualdade, porque é muito mais pesado. Só que também esse peso que existiu todo nessa história do trabalho fez com que as mulheres se reinventassem mais que os homens, se a gente for colocar. Então, assim, ter que se reinventar, ter que. Se eu tô ali por baixo, eu dou um jeito de estar por cima. Então, também se conectar com essa coisa boa e olhar para trás na minha história, né, dessas mulheres e falar: nossa, olha o que elas fizeram. Tiraram o leite da pedra, sabe? E aí eu também potencializo o meu sentimento e aí, consequentemente, minhas ações. Então a constelação também ajuda, não é só para a gente olhar problema, é para potencializar o que eu já tenho. Então, se eu tenho bons recursos, eu me conecto com isso para que eu possa ainda potencializar e continuar e ainda ser melhor e ser mais leve, a coisa tem que fluir. É verdade, Dani, tem que falar alto para ser ouvido. Aí eu via isso demais no trabalho, né? E você como homem, né, às vezes está lá, quando vai ver, você está fazendo. E aí você tem que olhar, peraí, não é assim, vamos, né, vamos acolher. Quando você tem esse entendimento também, você começa a acolher, começa a ter igual, você começa a ouvir. Mas sim, existe ainda uma questão forte de imposição para que as mulheres consigam, né? Um grau de exigência muito grande e uma questão da margem de erro baixíssima, né? A mulher não pode errar. Isso é muito pesado. E, aliás, em tudo, né? Fazendo um paralelo aí, porque eu sei que tem muita mulher aqui, né? Em tudo. Então, a mulher não pode ter um defeito físico. Então, se vem alguma coisa fora do lugar, não é aceito. Então, se ela se coloca de uma determinada forma, a gente vê isso hoje em dia com as redes sociais, na TV. Então, se uma mulher faz o mesmo comentário que o homem, certamente ela vai ser muito mais julgada do que o homem. Então, tem uma tendência maior para o julgamento. Se a gente voltar atrás, que a mulher não conseguia nem... Se ela fazia um trabalho, ela não tinha nem o direito de assinar o nome dela, então, automaticamente, lá no inconsciente, o outro, né, o homem vai olhar e falar assim, não está relacionado, não tem nem voz, então não dá essa atenção. Esse conhecimento muda mesmo a nossa cabeça, né, para a gente olhar de outra visão. Qualquer coisa que dá errado, já somos incompetentes. Então, é muito julgada, já coloca como erro. E se a mulher ainda reclama, como a Cris comentou, né, é vítima, né? Então, assim, se ela fala, está se vitimizando, está se vitimizando. Então, ficou essa coisa também um pouco distorcida e desequilibrada no sistema, né? Por um lado, a mulher tem que ser extremamente forte, aí não pode demonstrar fragilidade. Quando demonstra fragilidade, é fraca. Ou então está se fazendo de vítima, né? Então, não tem essa empatia de se colocar no lugar do outro. Às vezes, precisa mesmo entrar num processo desse de olhar entrar no campo da constelação para você começar a ter ressonância com isso. Falar, nossa, realmente, como é pesado, né? Realmente não é fácil ser mulher, não, nesse mundo que a gente vive. Mas o que a gente vê é que teve mudanças, né? Tiveram mudanças, essas mudanças todas, essas pessoas que brigaram, essas que foram primeiras a ir para a universidade, são as que estão mudando no sistema. Na nossa família, certamente tem alguém que teve um clique e fez uma mudança. Então, não aceitou e fez. Então a gente pode se conectar com essas pessoas. Claro que tem que olhar para essa dor também, né? Para a gente entender. Mas a gente consegue se conectar com essas pessoas para que a gente faça, potencialize, mude as ações e a gente consiga viver de uma forma mais leve. Porque, de fato, ainda
é um pouco pesado. Ok? Vocês estão quietinhas, uma ou outra comentando, mas acho que vocês estão concordando, pelo que eu estou vendo aqui. Então era isso que eu queria passar, para a gente entender um pouco que às vezes não é só uma receita de bolo, de falar assim, tá pesado para você, por que você não organiza a sua agenda? Por que você não faz isso? Por que você não fala mais alto? Não é tão simples assim, né? Às vezes o buraco é mais embaixo. A gente tem que olhar um pouco, começar a parar com os julgamentos e olhar na profundidade. Então, assim, às vezes a pessoa não fala, não é porque ela não quer, ela não consegue. Ou então, às vezes, ela fala assim, nossa, tá tão pesado para mim, mas não é porque ela não é organizada. É porque é muito mais pesado para ela mesma, que ela tá lá com aqueles pezinhos adicionais aí que ela talvez não precisaria estar conectada com eles. Então, é muito mais pesado. E ainda na prática, fatalmente ainda está mais pesado, porque a gente viu que é o dobro de horas que a mulher faz no trabalho em casa. Não estou nem falando de cuidar dos filhos, ou não estou falando nem das mães solo, nem entrei nesse seara aí, para não complicar. Então, tem uma complexidade muito maior. Então, minha recomendação é sempre voltar um pouco, parar, olhar para isso. Um processo de constelação também ajuda bastante para dar uma assentada, porque a gente entra no campo e a gente começa a ter algumas certezas, porque a gente às vezes só está lá no... Não é, talvez seja isso, aí eu não tenho certeza, mas estamos no caminho, né? As mulheres estão no caminho, estão conquistando cada vez mais, eu acho isso sensacional, admiro muito todas elas, né? Todas essas que estão aqui, que são empresárias, são executivas, são mães, são tudo, e realmente a gente vê na história que tinha que ter muitos braços aí para seguir, mas pode ser um pouco mais leve se todo mundo começar a olhar com esse olhar, tá bom? Vamos fazer o seguinte.